Direito Administrativo na Prática, série. Fica a dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas Sociais, 21 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? Bom, dica de hoje é a 29, está dentro do tema alterações em contratos. Bom, o seu aditivo é para quantidades de obras ou serviço de engenharia. Então, anota aí 5 cuidados que você deve ter. Primeiro cuidado. Os valores unitários dos itens, que são aqueles que constam no catálogo de referência usado no seu ente, tá? Então, você vai fazer uma alteração de quantidade, vai aumentar determinados itens, diminuir outros itens. O valor unitário é o atualizado do seu catálogo aí, que pode ter uma liberação mensal, bimestral, depende do seu órgão. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a EMOP, tá? Ela libera esse catálogo aí, normalmente mensal, tá? Então, você tem que ver o que o seu ente utiliza, tá? Se você não tem um catálogo, você pode adotar um desses sistemas de custos. Por exemplo, sistemas de custo de obras, SCO, do município do Rio de Janeiro, tá? Nós temos aqui outros 2 sistemas que são da União, tá? O SINAP, Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, tá? Que ele é feito pela Caixa Econômica Federal. Ele foi utilizado com exclusividade pela União de 2002 até 2013, tá? E um novo sistema, que é o Sistema de Custos Rodoviários, o CICRO, tá? Do DENIT, tá? Que ele passou também a ser utilizado a partir de 2013 em complementação ao SINAP aí na União. Então, verifica de onde vai sair o valor unitário do aditivo contratual que você está fazendo. Ainda nesse tópico, eu te pergunto, não localizou nada igual nos catálogos que você precisa acrescentar? Não está lá? Então, você vai fazer uma pesquisa de mercado. Não esqueça de justificar nos autos e informar que você seguiu essa ordem, que primeiro foi no catálogo, não encontrou, então por isso você está fazendo a pesquisa de mercado para identificar o valor deste custo unitário que você vai acrescentar. Em complementação nessa pesquisa, você pode sim utilizar fontes privadas, tá? Que são tabelas para composição de preços. Exemplo, Editora Pini, tá? E o informativo SCB, tá ok? Na União, vocês devem seguir, tá? Na União, então siga o Decreto Federal 7.983 de 2013, tá? O artigo 3º e o artigo 4º vão fixar a utilização do SINAP e do CICRO como catálogo de referência. E se você não localizar lá, essas são as opções que o decreto te dá. Tá? A tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades de administração pública federal, publicações técnicas especializadas, sistema específico instituído para o setor do seu objeto ou pesquisas de mercado, não necessariamente nessa ordem, tá? Só lista as fontes, não diz que você tem que vir seguindo. Mas na União nós temos esse decreto. Se você não tem nada no seu ente regulamentando, você pode utilizar como boa prática. Bom, cuidado número 2. Está usando recursos federais? Está no estado, está no município, mas o recurso é federal. Então, você vai seguir o decreto 7.983 de 2013, utilizando principalmente o SINAP e o CICRO, tá ok? E se o meu sistema estadual ou municipal, ele utilizar uma outra fonte e essa fonte tiver um valor menor, for mais econômica, aí você pode sim fazer uma justificativa pela economicidade. Agora, se você usar a sua referência estadual municipal para aumentar o preço que consta lá no SINAP, no CICRO, sem justificar, isso aí corre risco de ser considerado sobrepreço. Então, cuidado. Terceiro cuidado que você tem que tomar conta. Não vai sair aumentando e diminuindo itens unitários para obter um objeto final que não foi licitado ou permitir o jogo de planilha, tá? Bom, então primeira coisa é obter um objeto final que não foi licitado, transfigurar o objeto. Na nova lei, na 14.133, o artigo 126, ele veda especificamente que ocorra isso, tá? Mas antes, isso já era um reconhecimento doutrinário, jurisprudencial, principalmente das cortes de contas. Por exemplo, você licitou vários banheiros e aí você vai mexendo no projeto, nas quantidades e acaba construindo uma área de lazer com piscina. Você não licitou a área de lazer com piscina, além de ter um questionamento aí de legitimidade e moralidade
acerca desse objeto do interesse público, tá ok? Então, o primeiro preocupação de sair aumentando, mexendo nas quantidades de obra, é você construir uma coisa que não licitou, tá? E aí você fez uma contratação para uma coisa e acaba entregando outra. Cuidado com isso, tá? Isso aí, ó, é olho vivo, o controlador fica em cima disso direto, não se arrisca. O segundo problema que eu apontei ali é o jogo de planilha. Vamos tentar entender um pouco o jogo de planilha. Bom, a empresa ganha a licitação com o menor preço, mas ela, na verdade, já está contando com um termo aditivo de quantidade que vai ser aprovado e vai aumentar o preço do contrato, sem necessariamente mudar o projeto, tá? Então, ela joga o preço lá embaixo para ela ganhar, porque está todo mundo cotando tudo que deve, ela cota incompleto, e aí depois é feito um termo aditivo para poder recolocar aquilo que ela não cotou ali dentro, e aí ela consegue aumentar o preço. Então, é uma burla a licitação, tá? Esse jogo de planilha. Por isso, tem que ter muito cuidado com os termos aditivos, porque, na verdade, ele não tem interesse público, ele não está adaptando nada, ele está consertando uma fraude que foi feita ali na hora da disputa, que ela fez uma proposta à empresa que não foi completa, tá? Então, isso é difícil de identificar, é difícil até de escrever o que seria esse jogo de planilha através de um termo aditivo. Então, os textos que nós temos, eles realmente são muito complicados e não fazem jus, não são claros para você compreender isso, tá? Então, eu destaco aqui que aqui não se transfigura o objeto licitado, apenas as quantidades unitárias na planilha de composição de preço, aumentando o valor final para entregar praticamente a mesma coisa. Tá? São compensações entre acréscimos e supressões que só servem para beneficiar a contratada sem uma justificativa técnica de interesse público que tenha valor relevante, tá? Então, existe a orientação normativa número 50 da AGU que tenta alertar sobre isso, mas realmente o inciso primeiro, né, que é o que trata disso, ele é muito confuso. E aí você só consegue compreender esse inciso primeiro quando você lê o inciso segundo. É mais fácil entender o inciso segundo e falar assim, olha, o que não tiver aqui é o que não pode ser feito, tá? Mas eu vou ler aqui o inciso primeiro e a gente vai ler a instrução normativa por completo para vocês compreenderem o que eu estou falando. Bom, os acréscimos e as supressões, está aqui embaixo, do objeto contratual devem ser sempre calculados sobre o valor inicial do contrato atualizado. Isso aí vocês já sabem. Aplicando-se de forma isolada os limites percentuais previstos em lei ao conjunto de acréscimos e supressões, vedada a compensação de acréscimos e supressões entre itens distintos, não se admitindo que a supressão de quantitativos de um ou mais itens seja compensada por acréscimo de itens diferentes ou inclusão de novos itens. A ideia quer dizer que você está construindo uma coisa nova, tá? Mas lendo esse texto não dá realmente para compreender que é isso. E aí, trazendo essa instrução completa, vamos ler o inciso segundo. É mais fácil você falar o seguinte, o inciso segundo vai dizer o que você pode alterar através de alteração de quantidade, que não representa jogo de planilha ou alteração de objeto. Ou seja, o que não se enquadrar no segundo é vedado. É o que você vai estar querendo com aquela intenção de fraudar a licitação, de mudar o objeto ou favorecer a contratada para que ela obtenha um preço maior, um aditivo fraudulento, burlando a licitação, tá? Então, vamos ler agora aqui o inciso segundo. No âmbito do mesmo item, o restabelecimento parcial ou total de quantitativo anteriormente suprimido, ou seja, você tinha um item com 100 unidades, e aí você jogou para 80 unidades, fez uma supressão de 20%. Você vai voltar esse item para 100 unidades, isso não representa essa compensação vedada que ele descreve ali no inciso primeiro, desde que sejam observadas as mesmas condições e preços inicialmente pactuados, tá? Você não está mudando o objeto. Não haja fraude no certame ou contratação ou a contratação direta, né? Porque eu tenho um contrato que foi dispensado. Não pode ter jogo de planilha, nem descaracterizar o objeto. Ou seja, você licitou aquilo ali, você está apenas mexendo na quantidade. Você não está mexendo na quantidade para construir uma coisa diferente.
E aí ele coloca, sendo juridicamente possível, além do estabelecimento, ou seja, eu saí de 80 para 100, a realização de aditivo para novos acréscimos e supressões. Eu posso subir e descer isso à vontade, dentro daquele limite de 25% para cima ou para baixo. Se for reforma, 50% para cima, 25% para baixo, tá ok? Observados os limites legais para alterações do objeto em relação ao valor inicial atualizado do contrato. O atualizado são os reajustes que foram concedidos. Então, aquele inciso primeiro era uma tentativa de descrever o problema do jogo de planilha e da descaracterização do objeto, mas ele não foi feliz, tá? Então, eu destaco para vocês, ó, teve a intenção de fraudar o aditivo, a mudança? Tem a intenção de mudar o objeto? Essa mudança só está aumentando o preço, não está mudando nada ali o objeto, não fazendo nenhuma adaptação? Ele é um aditivo fraudulento? Então, sai fora, porque é vedado, é jogo de planilha, é descaracterização, é burla, a licitação. Fica de olho, tá? Bom, quarto cuidado. Olho na fiscalização do seu contrato antes de fazer um aditivo de quantidade, tá? Por quê? As medições técnicas são fundamentais para saber a real necessidade de aditivar, tá? Então, você tem que primeiro atestar que tudo que está no projeto foi cumprido para, de fato, saber que você precisa aumentar mais algum material ou mais algum serviço, tá? Para poder fazer uma adaptação ou concluir o que você já tinha planejado, tá? Tá seguindo o projeto? Economizou material? Se economizou material, usou uma outra técnica, sobrou uma técnica diferente da que foi projetada no projeto básico, tá? Se isso levou a economia de material, esse material tem que ser descontado dos custos unitários. O que não usou não pode cobrar, você só paga por aquilo que foi efetivamente prestado. E aí, quando você faz esse tipo de glosa, de desconto na nota fiscal, começa a sobrar saldo no seu contrato. Tá? Então, se foram feitas modificações ali de técnica, né? Não do resultado, de técnica, o engenheiro aceitou receber, porque aquilo é uma técnica viável, sólida, né? Não compromete a segurança, mas isso gerou economia de material, vamos dizer 10% de economia, você tem 10% de saldo no seu contrato. Se você precisar fazer uma mudança, né? Aumentar alguma coisa por um fato superveniente, em torno de 15%, você, se sobrou 10% do seu contrato, você só vai aumentar 5%. Tá? Então, é muito importante a gestão e a fiscalização do contrato para a decisão de aditivar, porque você tem que ver se o que está sendo executado está seguindo exatamente o planejado. E tem hora que isso vai gerar economia, gera saldo, então você ganha espaço para trabalhar. Por quê? Porque os limites de quantidade, eles são 25% para cima ou para baixo do contrato inicial. Se você está com valor abaixo aqui, ó, você vai aproveitar esse valor aqui. Tá? Você altera o objeto, mas você não vai, em vez de aumentar 15%, como no exemplo, você vai aumentar só 5%. Por quê? Porque 10% foi economia durante a gestão e a fiscalização do contrato. Tá ok? Então, se não fiscalizar direito, vai ter termo aditivo sem justificativa, tá? Você vai dar um ganho, um enriquecimento sem causa para a contratada, tá? Então, olho na fiscalização. E, por fim, último cuidado aqui, que é o cuidado número 5. O seu contrato é de regime de execução integrada ou semi-integrada? Lembrando que isso já existe lá no RDC, tá? E na nova Lei 14.133 de 2021. Se for, gente, a regra é não poder aditivar. Por quê? Porque o risco ele é por conta da contratada, tá? Então, o artigo 133 da 14.133, né, por coincidência, ele vai falar, olha, é vedado alterações dos valores contratuais, exceto. Então, olho aqui na exceção. Se o seu caso não estiver dentro de uma dessas exceções, da 14.133, não pode, tá ok? Se for no RDC, você pode se guiar por isso aqui também, porque vocês sabem que a grande parte da 14.133 é uma consolidação de toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o tema. Tá? Então, esses regimes de execução eles são novos na legislação, mas eles não saíram do nada, eles saíram do BRDC. Existem decisões do Tribunal de Contas da União sobre isso, sobre essa alocação de riscos no regime de execução integrada e semi-integrada. Então, inciso primeiro, você pode fazer um aditivo para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito força maior. Tá? Segundo,
Se você precisar alterar o projeto ou especificação para melhor adequação técnica a pedido da administração, tá? Desde que não seja erro ou omissão por parte do contratado, observado os limites do artigo 125, que é os 25% ou 50% que a gente toda hora repisa aqui, tá? Então, se tiver erro ou omissão, olho, porque tem que ter apuração de responsabilidade. Inciso 3º, por necessidade de alteração do projeto, tá, nas contratações semi-integradas. Lembrando que a semi-integrada, quem faz o projeto básico é a administração, tá? A contratada ela vai entregar o projeto executivo. Então, se a administração alterar o projeto básico, é óbvio que vai ter reflexo, tá? E 4º, se o evento superveniente que acontecer, que a empresa vai estar pleiteando em um aditivo, ele estiver alocado numa matriz de risco, como sendo de responsabilidade da administração. Ou seja, se isso aqui ocorrer, quem vai custear é a administração, tá? Então tem que ter sido previsto aí com antecedência. Gostou? Bom, então esta foi a nossa dica aqui de hoje. Eu sou a professora Ana Mendes, estou aqui para ensinar os senhores aquilo que os livros de direito não esclarece. Isso aí não tem livro de direito não, só a prática, a experiência aí do dia a dia é que revela essas dificuldades e a forma jurídica segura para a gente lidar com essas coisas e fazer essa máquina aí funcionar. Ó, aprenda com quem faz. Deixe o seu like, faça o seu comentário, se inscreva aqui no canal, muito importante. Muitas pessoas visualizam, mas não se inscrevem, né? A gente vê nas estatísticas, mas se inscreva para dar aquele apoio e siga o nosso Instagram, que tem um conteúdo resumido lá, conteúdo escrito, que vale a pena de consumo rápido, tá bom? Até a próxima e obrigada pela audiência.